100 soldados, que está na cidade de Cesareia, uma importante cidade de governo no norte de Israel, e ele faz parte da corte chamada italiana. É um homem de muito prestígio, mas ele faz parte de uma classe de pessoas nos dias da Bíblia chamados de tementes a Deus. Se você ler o texto superficialmente, você vai falar, não, ele é temente a Deus, como muitos de nós. Mas você precisa entender que naqueles dias, temente a Deus era alguém que era gentio, grego ou romano, que obedecia à lei judaica, mas que não tinha se circuncidado, não tinha se tornado judeu. Então, Cornélio, queridos irmãos e irmãs, é um homem que crê na fé do Antigo Testamento, que crê na palavra de Deus, que é o Antigo Testamento, que tem tentado seguir o judaísmo, mas não se circuncida porque ele é capitão de um destacamento romano e pode parecer, talvez, uma traição ao seu império. E ele é um homem que ora a Deus, e ele é um homem que faz esmolas a Deus. E a Bíblia nos conta, irmãos, que certo dia, orando às 3 da tarde, apareceu para ele um anjo do Senhor, na oração da hora nona. E o anjo do Senhor, irmãos, mandou que ele chamasse a Pedro, que estava em Jope, na casa do Simão, o curtidor. O texto diz que as orações de Cornélio e as suas ofertas tinham subido até Deus. Eu não sei como é que é esse negócio, o caba não era ainda crente. Mas ele já ia ser, ele faz parte dos escolhidos de Deus. Mas Deus aceitou, a grande verdade é que o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo. E aí Deus mandou chamar Simão. E aí Cornélio, mais do que depressa, depois que teve aquela visão, irmão, chamou um soldado do seu destacamento, mais 2 empregados domésticos de sua casa, e os mandou chamar Simão Pedro. Veja bem, irmão, que o anjo apareceu para Cornélio. O anjo não podia pregar para Cornélio. Mas, irmão, o texto vem nos revelar que pregar o evangelho não é privilégio de anjos. É privilégio de homens. O próprio Pedro, depois de viver essa experiência, e já no final da sua vida, lá na primeira carta, falando sobre a pregação do Evangelho, que foi primeiramente anunciado pelos profetas, depois pelos apóstolos, alcançou as pessoas que creem em Jesus, e essas coisas os anjos anelavam para escrutar. Ah, irmãos, pregar o Evangelho é algo tão precioso, que os anjos desejavam experimentar isso, viver essa experiência. Mas o texto nos mostra que ainda que Deus use anjos, pregar o Evangelho não é privilégio de anjos. Pregar o Evangelho é privilégio de homens. É por isso que eu e você, irmãos, temos que nos levantar para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus em todas as nações. Conversando ontem com esse missionário do Oriente Médio, formado num berço de teologia reformada, como ele me dizia, uma das coisas que mais o deixou perplexo depois que ele foi para aquele país, é que ele tem visto muitas pessoas, amados irmãos, sendo convertidas por meio da visão do Senhor Jesus, enquanto dormem num sonho, e o Senhor manda que essas pessoas procurem um pregador do Evangelho, e elas procuram o pregador do Evangelho, e quando ouvem o Evangelho, elas creem no Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Irmão, pregar o Evangelho é privilégio seu. O sol está indo para Guiné, pregar o Evangelho é privilégio nosso. Os anjos desejavam perscrutar isso. Eles podem até mandar nos chamar, mas pregar o Evangelho é privilégio meu e seu. É privilégio inarredável, impostergável, inalienável, intransferível da Igreja de Cristo Jesus. O primeiro texto que o pastor Camargo selecionou na liturgia desta noite diz que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, nossa missão é pregar o Evangelho. É óbvio que, ao pregar o Evangelho, nós podemos e muitas vezes devemos edificar escolas. É óbvio, irmãos, que ao pregar o Evangelho, nós podemos organizar hospitais. É óbvio que, enquanto pregamos o Evangelho, nós podemos curar a fome do necessitado. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que a missão precípua da igreja, inarredável, intransferível, é fazer discípulos por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Porque se um dia eu não fizer hospitais, outros farão hospitais. Se um dia nós não pudermos construir escolas, alguém construirá escolas. Mas se um dia nós deixarmos de pregar o Evangelho, somente as pedras clamarão. Então, amados amigos e irmãos, que nós saibamos que a missão não é só de sozinha que vai, mas é de nós todos que ficamos. Pregar o Evangelho é privilégio de homens, não de anjos. Que Deus nos use na pregação do Evangelho, em nome de Jesus, amém? Hoje nós temos um grupo de irmãos chegando de uma viagem missionária no interior de Goiás, em Morro Agudo. Nós vamos ouvir muitos testemunhos durante muitos dias, mas que nós não sejamos evangelistas somente de viagem missionária. Mas que a evangelização seja o nosso estilo de vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Mas tem mais.
Nós temos muitas verdades hoje para aprender. Segunda verdade imprescindível da missão é a seguinte: missões são feitas em um contexto de oração. Missões são feitas em um contexto de oração. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 2 e versículo de número 9. Versículo de número 2, nós já lemos até o 8, mas nós vamos ler o 2 e o 9. Eu vou ler o 2 e a igreja o 9. Piedoso, falando de Cornélio, e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Leia para mim o versículo 9. Pedro está na casa de Simão o curtidor, está pregando naqueles dias da igreja na região de Jope, que também fica na região norte de Israel, mas do lado do mar Mediterrâneo. Jope é uma cidade que tem um porto, que não era tão importante, mas tinha o seu valor comercial naqueles dias. Pedro é pescador e pregador, está ali na casa de Simão o curtidor, irmãos, e sobe ao eirado para orar por volta do meio-dia. Ele estava com fome, estava quase na hora do almoço. Ele falou: pessoal, prepara uma comida para mim enquanto eu vou orar. Então nós vemos aqui, irmãos, que a missão acontece num contexto de oração. Cornélio está orando, Pedro está orando, e Deus vai mandar uma grande transformação por meio da obra missionária, da pregação do Evangelho, para que nós aprendamos que missões envolvem um contexto de oração. Toda vez que a igreja ora, amados irmãos, ela vive avivamento e alcança as missões. Nos Estados Unidos, irmãos, no século de número 19, houve o segundo grande avivamento. E no segundo grande avivamento, uma das grandes ênfases que aconteceu naquele segundo grande avivamento foi o despertamento para missões. A época em que pregava Zion Nettleton, Charles Finney e Dwight Lyman Moody, e Deus despertou, amados irmãos, missionários para virem ao Brasil, para irem à China, para irem à Ásia, para irem à África, amados irmãos, num tempo de avivamento, num tempo de oração. Ou se você quer ir à história das missões, vá comigo na região da Morávia, que fica perto da antiga Boêmia, na República Tcheca, onde um grupo de alemães, movidos pelo pietismo, saíram e fundaram uma vila chamada Kerngut. Eu não sei pronunciar, os alemães aí sabem que estão presentes. Mas, irmãos, aquela igreja Morávia resolve começar uma oração que durou 100 anos. Uma reunião de oração que durou 100 anos. E aquela pequena vila mandou missionários para o mundo inteiro. Então, se você quer se envolver com missões, bota a cara no pó, porque quando a gente ora, a gente depende de Deus. Quando a gente ora, a gente está nas mãos de Deus. Como dizia o grande missionário, o missiólogo Patrick Johnstone, que quando o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Missões envolvem um contexto de oração. Deus tem chamado esta nossa igreja há alguns anos a ser uma igreja que ora. Em muitos momentos de joelho, clamando ao Senhor. E nós louvamos a Deus que de alguns anos para cá nós temos visto o Senhor despertar vocações nesta igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Que nós sejamos um povo de oração em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Como diziam os pastores antigos, muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Que nós sejamos uma igreja de oração em nome de Jesus. Amém. Mas uma outra verdade imprescindível da missão, irmãos, é a seguinte: o maior problema da obra são os obreiros. O maior problema da obra são os obreiros. Vamos ler o texto bíblico, do 9 ao 16, responsivamente também. Eu vou ler o 9, 10 até o 16, nós vamos lendo aí. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, meio-dia. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Vamos ler o versículo 28 também, irmãos, todos juntos? Quando Pedro já começou a falar na casa de Cornélio, vamos lá? A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu
ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Irmãos, a terceira verdade que o texto nos diz é que o maior problema da obra são os obreiros. Pedro estava com fome, subiu para orar, um êxtase, não é um negócio que o cara tem todo dia, tá certo? Uma visão especial. E aí o Senhor mostra para ele, descendo do céu, um lençol, irmão, cheio de quadrúpedes, aves e répteis. Irmão, se você ler bem Levítico, você vai perceber que essas são aves que não eram permitidas no Antigo Testamento que os judeus comessem. Judeu não podia comer aquele pernilzinho delicioso de porco que a gente come. Isso ia torná-lo impuro. Mas quando o Senhor Jesus vem, essas coisas, esses usos e costumes passam para um segundo plano. E aí vai descendo o lençol do céu, e aí Pedro ouve a voz dizendo: Pedro, mata e come. O Senhor querendo ensinar uma verdade espiritual para ele, por meio da mudança dos valores da antiga aliança para a nova aliança. E aí ele diz: de jeito nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. Pedro ainda tem uma justiça própria, irmãos. Mesmo depois de ter sido usado por Deus, é um problema sério. Isso às vezes acontece na sua vida e na minha. Mas aí, segunda vez, lá está a visão, e aí descendo todo tipo de quadrúpedes, de répteis. Imagine lá um pernilzinho de porco, uma carninha de jacaré, de cobra, certo? Ou uma árvore, uma ave, né? Daí que você veja no caminho, eu não sei que carne de ave é boa, mas está ali tudo descendo. Pedro mata e come. Ele: de jeito nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa nenhuma comum ou imunda. Pedro está se achando mais santo do que Deus. O Espírito Santo está falando para ele fazer as coisas e ele não faz. E aí, irmão, está lá a visão. De novo, o Senhor: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum. Onde o Senhor está com a cabeça? Como é que o Senhor me manda fazer um negócio desse? Na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. E quando ele está lá na casa de Cornélio, 2 dias depois, ele é obrigado a reconhecer que Deus estava falando com ele, que aquilo que Deus considerou puro, eu e você não devemos considerar impuros. Irmãos, no princípio, a igreja era composta de maioria judaica, e eles acreditavam que para que alguém se tornasse cristão, teria que se tornar judeu. Mas aqui está o próprio Deus, quebrando os falsos valores do seu missionário, mostrando para ele que ele tem que ter a visão de Deus, e não a sua própria visão. Mas muitas vezes, irmãos, quem mais resiste ao Espírito Santo são os próprios obreiros. Há uma frase de Dwight Lyman Moody que ele dizia: o maior problema da obra são os obreiros. Irmãos, quando Hudson Taylor foi à China e se vestiu de chinês, os missionários colegas dele quase apedrejaram o homem, perseguindo o homem, porque ele queria se identificar com aquele povo. De outra feita, conversando com uma missionária que também está num país do Oriente Médio, e ela chegou lá para honrar o povo, ela resolveu colocar o véu na cabeça, e os missionários que estão naquela região começaram a perseguir a mulher, dizendo que isso era um absurdo, que ela não podia fazer isso, que ela tinha que ser diferente, que as mulheres internacionais não usam aquele véu na cabeça. Até que um dia, ela com outra missionária foram comer juntas, amado irmão, numa reunião, e aí então, uma das mulheres, falando em árabe naquela região, a missionária ainda não entendia árabe, virou para ela e falou o seguinte: muito obrigado por pôr o véu. Isso é um sinal de que você nos respeita, de que você respeita a nossa cultura. Muitas vezes, irmão, o problema da obra é o obreiro. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, e chegando e impondo da nossa maneira. Mas nós temos que nos humilhar, irmão, e nos submetermos à palavra de Deus, e entender que as coisas não são feitas do nosso jeito, mas têm que ser feitas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quando a gente vai para outra cultura, a gente vê que algumas coisas são diferentes da nossa cultura. E nós não somos pessoas que têm que impor a nossa cultura. A gente tem que se humilhar e pregar com fidelidade o evangelho de Jesus naquela cultura. Meu irmão, não atrapalhe a obra de Deus. Não diga para Deus do jeito que a obra de Deus tem que ser feita. Mas que você ouça essa palavra nessa noite e diga: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu sou um cabeçudo, essa é a verdade. Não me deixe atrapalhar a tua obra. Me deixe entender aquilo que o Senhor quer. Eu não quero ser um obstáculo para a obra de Jesus. Que Deus nos livre de ser um problema. Amém, meu irmão? Que nós sejamos uma bênção em nome de Jesus. Mas uma outra verdade imprescindível da missão é o seguinte: que o chamado de Deus é claro e inequívoco. O chamado de Deus é claro e inequívoco. Versículos 17 a 22.
17 a 22. O chamado de Deus é claro e inequívoco. Responsivamente, nós também vamos ler. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? O chamado de Deus é claro e inequívoco, irmãos. Lá está Pedro orando, perplexo, extasiado. Meu Deus, o que é isso? O Senhor dando a direção para ele e ele se rebelando sem entender nada. Na hora, um dia depois, chegam aqueles 3 homens na porta da casa de Simão Curtidor, mandam chamar Pedro. E aí o Espírito Santo fala: estão aí alguns homens que vieram te buscar. Vá com eles, não duvide em nada, sou eu que estou mandando. Pedro desce obedecendo o Espírito Santo, pergunta: o que vocês querem? Vocês me buscam? O que aconteceu? E eles contam para Pedro, e Pedro bota aqueles homens dentro de casa. Mas o texto nos mostra, irmãos, que o chamado de Deus é claro e inequívoco. Quando Deus nos chama, amado irmão, para fazer a sua obra em algum lugar, em algum contexto, Ele chama de maneira tão clara, tão límpida, amado irmão, que nós não vamos ter dúvida alguma. Aqui o Espírito Santo dirigiu a Pedro: eles estão chegando, vieram atrás de você, vá com eles, eu estou mandando, faça tudo o que eu disser, sem dúvida alguma. O chamado de Deus, irmãos, é claro e inequívoco. É claro e inequívoco. E quando Deus nos chama, amados irmãos, ainda que nós enfrentemos lutas e dificuldades, Ele é quem abre todas as portas. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 3,7, que diz que o Senhor Jesus é aquele que tem na sua mão direita a chave de Davi Sol. É aquele que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Ele diz que Ele é o santo e o verdadeiro. Quando Ele abre uma porta, irmãos, nós temos que entrar. Eu gosto muito, irmãos, daquela canção do reverendo Josué Rodrigues, que diz: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero, o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, as soluções que surgem não me consolarão. E aí, amados irmãos, ele vai nos ensinando que quando Deus abre uma porta, nós não podemos deixar de entrar. Solange tinha que ir para Guiné-Bissau, porque o Senhor mandou. E nós temos que entender que o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é claro e inequívoco. E quando nós nos rebelamos e desobedecemos, irmãos, a mão do Senhor acaba muitas vezes nos confrontando e nos moendo em nosso orgulho. É claro e inequívoco, irmãos, nós nos lembramos daquele precioso homem de Deus do Antigo Testamento chamado Jonas. Deus falou para ele: vai parar. Ele se dispôs e foi para Tarsis. Ele entendeu o chamado. Ele ouviu, mas ele desobedeceu. Muitas vezes tem missionário, com todo respeito, irmão, que acha que Deus é otário. Sabia? Porque Deus manda ir para um lugar e a pessoa faz cara de sonso e não obedece. Eu quero dizer para você o seguinte: o chamado de Deus é claro e inequívoco. Eu quero dizer, irmão, que se Deus está te chamando para algum lugar, deixa o medo de lado. Eu gosto muito da frase de Hudson Taylor, que diz que a obra de Deus, quando é feita do jeito de Deus, nunca fica sem o sustento de Deus. A obra de Deus, vamos repetir comigo essa frase, vamos lá? A obra de Deus, quando é feita do jeito de Deus, nunca fica sem o sustento de Deus. Se o Senhor está te chamando claramente, deixa de ser soberbo, obedece em nome de Jesus. Amém! Mas uma outra verdade imprescindível da missão é a seguinte: missões envolvem obediência, um corolário lógico. Versículo de número 23 e 24. Eu vou ler o 23 da igreja 24. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Versículo 24.
Amados irmãos, Pedro foi, se revelou um bom presbítero, porque a Bíblia diz que o presbítero tem que ser hospedador, mesmo não era a casa dele, mas ele estava pousando ali, e falou, gente, vamos hospedar aqui, certo? Ele já ia almoçar, era mais ou menos 1h30 da tarde, 2 horas, vamos almoçar comigo, hospedou aqueles 3 senhores, deu pousada para eles dormiram, no outro dia cedinho eles levantaram e foram embora, amados irmãos, e caminharam, amados irmãos, um dia inteiro. O texto nos diz aqui, no dia imediato ele entrou na cidade de Jope, e Cornélio estava lá, reuniu a família e os amigos íntimos para ouvir o evangelho. O texto nos ensina que missões envolvem obediência. Irmãos, quando nós fomos para o Chile, há 17 anos e meio atrás, Deus falou muito ao meu coração no texto de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, eu andei pregando esse texto em Minas, em São Paulo, que era o meu contexto naqueles dias, em algumas cidades, mas o texto nos diz que o chamado de Deus envolve renúncia. Abraão tem que sair da tua terra, tem que sair do lugar onde ele foi criado, daquela cidade de Ur, onde tinha falsos deuses, era uma das cidades maiores e mais prósperas do mundo, era a cidade que tinha o shopping center, era a cidade que tinha as grandes universidades, e Deus o chamou para ir para uma região de roça, que era Canaã, mas era a terra que Deus tinha prometido para ele. E ele tinha que obedecer. Para ele era um lugar de idolatria. Deus tinha que tirá-lo de lá, da casa de seu pai, do meio dos seus familiares. E foi para a terra que o mostrou. Deus dá a ele promessas de abençoá-lo, abençoar a sua descendência, abençoar aqueles que o abençoassem, abençoar todas as famílias da terra por meio dele, porque Jesus é o seu descendente. E Deus lhe dá um chamado, sê tu uma bênção. Solange, com a sua companheira de equipe missionária, seja tu uma bênção em nome de Jesus. O chamado de Deus, irmãos, exige de nós obediência. Que Deus faça de nós homens e mulheres obedientes, porque Abraão obedeceu e foi. Ele se tornou o pai da fé e é nosso pai espiritual até hoje, porque nós cremos em Jesus, o nosso Salvador, o descendente de Abraão. Se Deus está te chamando, obedeça em nome de Jesus. Pare de colocar, em primeiro lugar, comodidade deste mundo, shopping center, certo? Ou coisas que Brasília pode te dar, e se humilhe na presença do Senhor Jesus, porque, como dizia o missionário Ashbel Green Simonton, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, quando você está no centro da vontade de Deus. E o lugar que parece mais seguro se tornará o lugar mais perigoso, quando você estiver distante da vontade de Deus. Que Deus faça de nós homens e mulheres obedientes em nome de Jesus. Amém. Já acabou, pastor? Tem mais, pessoal? Tem mais, está chegando no final. Qual é uma outra verdade imprescindível da missão? Nós vamos chegar lá. Missões visam a glória de Deus. Missões visam a glória de Deus. Versículos 25 e 26. Eu vou ler o 25, vocês o 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Missões envolvem a glória de Deus. Irmãos, dizia João Calvino, teólogo, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes nós somos chamados para fazer a missão, e Deus nos usa de maneira sobrenatural. E algumas pessoas veem Deus nos usando de maneira sobrenatural e ficam perplexas com aquilo. E, de repente, elas começam a nos endeusar em determinado instante. E nós precisamos entender que quando alguém nos endeusar, que quando alguém falar bem de nós, como alguém disser, Solange, você é uma missionária tão amorosa, né? E glória a Deus por isso. Mas você pregou hoje, parecia uma pregação angelical. E de repente você percebe que a pessoa está lhe adorando. Você tem que falar, pode parar. Você tem que adorar o Senhor Jesus, que morreu na cruz por você. Cornélio, embananado, cheio de coisas diferentes na cabeça, se ajoelha diante de Pedro e adora. Pedro fala, levanta, homem, eu não sou Deus. Você tem que adorar o Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós aprendemos então que missão visa a glória de Deus. Missões são para glorificar o Deus eterno que deu seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Nós não trabalhamos para nós mesmos, nós não trabalhamos para a nossa própria glória.
Irmãos, um homem que foi muito usado por Deus, nós estamos nos 500 anos da Reforma, foi João Calvino. E eu gosto muito da postura de Calvino, porque ele tinha dimensão de como Deus o tinha usado para mudar a cidade de Genebra, mas até eu creio que ele antevia como a influência que Deus tinha colocado em suas mãos mudaria o mundo ocidental. E quando Calvino morre, ele reúne os presbíteros, os pastores da cidade de Genebra, e ele faz o seguinte, ele pede para ser sepultado, pouco antes de morrer, num lugar onde ninguém soubesse. E que ele não gostaria que a igreja se chamasse de calvinista. E Calvino morre e foi sepultado em Genebra, e até hoje você não sabe onde está a sepultura dele. E o lema da vida daquele homem de Deus era o seguinte: o meu coração te ofereço ao Senhor, pronta e sinceramente. Se você vê o brasão da vida dele, você vai ver as mãos e o coração dentro, e lá está essa frase: o meu coração te ofereço ao Senhor, pronta e sinceramente. O que nós fazemos, o que fazemos? Que na nossa vida tudo seja feito para a glória de Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E nós só cumprimos o propósito da nossa existência quando nós vivemos para a glória de Deus. E nos deleitamos na glória de Deus. Glorifique a Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não busque a glória para si. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas o texto ainda nos diz, irmãos, nesta uma outra verdade, que missões, além de tudo isso, necessitam de envolvimento. Missões necessitam envolvimento. Versículo 29 a 33. Nós vamos lendo o texto responsivamente. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Preste atenção que Pedro não chega enfiando o evangelho na cabeça da turma. Ele quer entender o povo. Ele quer saber o que aconteceu. Vamos ler, então, missões necessitam envolvimento. Leia para mim o 30. Nós vamos ler até o 33 responsivamente. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Vocês, o 32. Todos o 33 comigo. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Missões, irmãos, necessitam de envolvimento. Nós temos que amar o povo para o qual nós pregamos. Nós temos que ouvir as histórias do povo. Nós temos que nos envolver com esse povo. Pedro não chega enfiando a sua palavra de goela abaixo na cabeça de quem está ali. Ele conta o que aconteceu com ele e fala, mas me contem aqui, por que eu estou aqui? O que aconteceu? Por que está esse povo todo reunido aqui? O que está acontecendo nesse lugar? Pedro faz um pequeno e rápido estudo da cultura ali, naquele momento. E eles, então, contam para Pedro tudo o que aconteceu. Cornélio falou, faz 4 dias atrás, mais ou menos nesse mesmo horário, 3 horas da tarde, eu estava orando, apareceu um anjo e mandou te chamar para pregar para nós. E nós estamos aqui esperando esse tempo todo, então, nós estamos na presença de Deus, está todo mundo aqui, vamos logo, começa a falar, nós estamos doidos para ouvir. Então, irmãos, Pedro estuda e se envolve com aquele povo. Pedro ama aquele povo. Irmãos, missões envolve envolvimento, amor. Nós temos que sentar, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, saber as suas histórias. Os missionários que aqui estão sabem que nós temos que, inclusive naquela cultura, tentar buscar ali o nosso ponto de contato, onde Deus revela ali a sua graça comum, para que nós entremos por meio daquela porta e anunciamos o evangelho naquele lugar. Nós temos que ouvir muito bem, nós temos que olhar muito bem, nós temos que ter o coração muito aberto, nós temos que nos envolver com as pessoas. Alguns dias atrás pregou uma missionária nessa igreja, dizendo que ela chegou no país em que está, e a primeira coisa que ela resolveu foi amar. Ela falou, eu não quis chegar enfiando o evangelho de goela abaixo, eu resolvi amar. E resolvi me tornar amiga das mulheres daquele lugar. E começou a orar, a tomar chá, a conversar, a dar testemunho com a vida, até que Deus abriu a porta num país onde é proibido pregar o evangelho, na casa de uma mulher que era firme na sua religião, para que ela explicasse a sua fé. E ela deu um testemunho ali, porque ela se envolveu, ela amou. Se nós queremos fazer a obra de Deus, nós temos que amar as pessoas. Nós não devemos chegar só jogar o evangelho e sair e lavar as mãos. Missões
necessitam envolvimento. Mas o texto ainda nos diz mais. Missões envolvem evangelização explícita. Missões envolvem evangelização explícita. Esse é o meu penúltimo ponto. Missões envolvem evangelização explícita. Versículo 34 a 43. Versículo 34 a 43. Vamos ler responsivamente? Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Missões envolvem evangelização explícita. Depois que Pedro estuda o contexto e conhece a realidade, ele parte para pregar o evangelho. E quando ele começa a pregar o evangelho, ele revela, em primeiro lugar, que o evangelho vem da graça de Deus, irmãos. Ele diz no versículo de número 34, que reconhece que, por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. E que em qualquer nação dessa terra, amado irmão, Deus, pela sua graça, vai salvar o seu povo por meio da pregação do evangelho. O que ele está dizendo é, Deus não salva só judeus. Deus salva gente de toda raça, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação. Ele reconhece a internacionalidade da graça de Deus, que é multicolorida, multifacética, é múltipla para abençoar a gente de todas as nações da terra. Mas ao pregar o evangelho, ele revela o senhorio de Cristo. No versículo de número 36, ele diz que essa palavra foi enviada aos filhos de Israel para anunciar o evangelho da paz, para falar de Jesus Cristo, diz, este é o Senhor de todos. Quando ele anuncia o evangelho, ele conta que Jesus é o Rei da glória, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ele revela, irmão, a difusão da mensagem. Ele fala no versículo 37 que Cornélio já sabia que essa palavra vinha sendo pregada em toda a região. Mas ele fala também, irmãos, que Jesus é o Messias, o ungido prometido no Antigo Testamento. No versículo 38 ele diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, conforme ele prometeu. Mas ao pregar o evangelho, ele fala da obra de Jesus. Olha o versículo 38, na sua segunda metade. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas quando nós pregamos o evangelho, além de falar da graça de Jesus, da soberania de Jesus, da obra de Jesus, nós falamos da morte de Jesus. Olha o versículo de número 39. Vamos ler comigo todos, vamos lá? E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Se nós queremos ser evangelistas, o cerne da nossa mensagem é que Cristo Jesus deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, os meus pecados e os pecados de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus. O cerne da nossa missão tem que anunciar a morte do Cordeiro. Mas além disso, amado irmão, essa evangelização explícita revela a ressurreição de Jesus, versículo 40 e 41. A este Deus ressuscitou no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, vamos ler comigo o 41? Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus ressuscitou.
Irmãos, nós só pregamos o Evangelho porque o nosso Senhor não está preso na tumba. A morte não pode detê-lo. No terceiro dia, o anjo dos céus baixou, a pedra rolou, a morte ele derrotou, a vitória nos legou. O Senhor ressuscitou! Louvado seja o Salvador. Jesus ressuscitou. Nós ressuscitaremos com Ele. A nossa mensagem é de esperança e vitória. Louvado seja Deus. Mas quando evangelizamos, explicitamente obedecemos o mandato da evangelização. O versículo 42 diz que Ele mandou aos discípulos e também a nós pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Nós temos, irmãos, que pregar o Evangelho porque a Bíblia manda. Mas o texto diz, irmãos, também, que essa mensagem está no centro das Sagradas Escrituras. Olha o versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho. A mensagem do Evangelho está na palavra de Deus. Sabe por que eu tenho certeza, amado irmão, de que o Evangelho é verdade? Porque ele está nas Escrituras. Ele está na revelação de Deus para mim. É onde Deus fala. Mas essa mensagem, irmão, do Evangelho revela a salvação pela fé. Olha o que diz o final do texto. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Querido amigos, você está aqui nessa noite e nos visita. E você não sabe se você tombar hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno. Você não sabe se morrer para onde vai. Talvez você morra de medo do inferno, onde a ira de Deus vai cair sobre os pecadores. E você fala, pastor, muitas vezes eu ando em desespero. Eu quero lhe dizer que se você hoje se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e crê que Ele é o Filho de Deus, e crê que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida. Se você se arrepende disso, Senhor, perdoa dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal, e eu quero hoje entregar minha vida a Ele, que Ele venha morar no meu coração. A Bíblia diz que se você crer assim e invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se nós queremos fazer missões, nós não podemos ter vergonha do Senhor Jesus. Missões envolvem evangelização explícita. Que Deus faça de mim um evangelista, de você um evangelista. Amém, meu irmão? Diga para o seu irmão, fale de Jesus. Fale para ele, fale de Jesus. Fale, não se envergonhe de Jesus. Fale de Jesus. Seja uma bênção em nome de Jesus. Mas, em último lugar, nesta noite, o texto nos diz que missões necessitam a intervenção do Espírito. Missões necessitam a intervenção do Espírito. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Missões necessitam a intervenção do Espírito. Louvado seja Deus. Versículos 44 a 48. Vamos ler. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Preste atenção, irmão. Isso é uma intervenção soberana. Você já parou para pensar? Pedro não concluiu o sermão. O sermão não teve conclusão. Ele apresentou os pontos que eu falei para você aqui. Antes de chegar na conclusão, Pedro está pregando, irmãos, soberanamente vem o vento e cai sobre aquele povo. Missões envolvem intervenção do Espírito e é uma obra soberana. Não depende do missionário, não depende do pregador, nós não agendamos, o vento sopra onde ele quer. Mas esse envolvimento, além de ser soberano, é surpreendente. Olha para mim o versículo 45, leia aí para mim, o que diz? Amados irmãos, os judeus ficaram, eles também são batizados com o Espírito Santo? O que acontece aqui? E aí, irmãos, naquela hora em que eles creram, eles são batizados com o Espírito Santo, e aí o texto nos ensina que a intervenção do Espírito se dá na conversão. O texto não ensina que batismo com o Espírito Santo é segunda bênção. Eles são batizados com o Espírito Santo na hora da conversão. Eles estão ouvindo o Evangelho, creram, o Espírito Santo vem sobre eles. Olha o versículo 47. Versículo de número 46. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. O batismo com o Espírito Santo, na ênfase neotestamentária, não é segunda bênção, irmão. O batismo com o Espírito Santo acontece na minha vida, na sua vida, na hora em que a gente crê em Jesus, a gente é selado com o Espírito Santo. Aí você vai me falar, mas pastor, por que em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo cai 4 vezes? Por que o Espírito Santo cai em Jerusalém? Por que o Espírito Santo cai em Samaria? Por que o Espírito Santo cai na casa de Cornélio? E por que o Espírito Santo cai em Éfeso? Irmãos, porque Atos 1:8, que é a chave de interpretação desse livro, diz que o Senhor fez dos discípulos testemunhas para anunciar Jesus em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O que significa isso? Porque
Porque em Atos o Espírito Santo cai em 4 oportunidades diferentes? Porque primeiro ele caiu para os judeus, o Senhor salva os judeus. Mas depois ele cai em Samaria, para os inimigos dos judeus, o Senhor salva os samaritanos. Mas depois ele cai, amado irmão, na casa de Cornélio, na classe dos tementes a Deus, o Senhor salva os tementes a Deus. E depois ele cai em Éfeso, irmãos, a grande capital da província romana da Ásia, para mostrar que Cristo veio para salvar os gentios. Irmão, Jesus disse que a grande missão do Espírito Santo é exaltar Jesus. E por isso você vê ele caindo para tipos de pessoas diferentes. Mas quando o Espírito Santo vem, irmão, é quando a pessoa crê em Cristo Jesus. E aí Jesus é exaltado. E aí nós vemos, irmãos, que quando o Espírito Santo intervém, isso é um selo da aliança. Porque na hora, irmãos, que eles foram batizados, Pedro disse, versículo 47, porventura pode alguém recusar água? Tragam água aí, pessoal, parece que é meio presbiteriano o negócio, hein? Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados, estes, se assim como nós, receberam o Espírito Santo? Irmão, quando eu me converto a Cristo, quando você se converte a Cristo, você é selado com o Espírito Santo. E por que Pedro mandou trazer água para batizar o pessoal naquela hora ali? Sabe por quê? Porque o batismo simboliza também o selo do Espírito Santo. Quando eu sou batizado com o Espírito no coração, o batismo que cai sobre a minha cabeça, além de simbolizar lavamento e ressurreição, também significa selo do Espírito Santo. Então, irmão, a intervenção do Espírito Santo revela o selo de uma aliança que Deus tem com o seu povo. E aí, quando o povo é visitado pelo Espírito Santo, a gente não prega o Evangelho, lava as mãos e vai embora. É por isso que a Sol vai para ficar, pelo menos quanto tempo só? Deus sabe, aleluia. Mas ela me falou, mais do que 1 ano ela vai ficar lá. Não, nessa primeira etapa, 2 anos, só para você ver. Por que a Sol vai ficar mais do que 2 anos? Porque quando o Espírito intervém, o povo precisa ser discipulado. Olha o que diz aqui o texto no final. Depois que aconteceu tudo isso, 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles alguns. O povo tem que ser discipulado, irmãos. Pedro ficou ali para ensinar as verdades da fé. Quando o Espírito intervém, a igreja é discipulada. E ela cresce no caminho do Senhor. Fala, meu Deus, pastor, nós aguentamos tantos pontos. Aguentaram, irmãos, louvado seja Deus, né? Estou quase dizendo, cumprimento seu irmão, parabéns, né? Parabéns nada, você ouviu a palavra de Deus, é privilégio seu. É uma maravilha poder ouvir 9 pontos. Você está sendo abençoado com a palavra de Deus. Irmãos, nós aprendemos aqui bênçãos maravilhosas. Nós aprendemos que missões envolvem pregar o Evangelho, como homens que somos. Missões são feitas num contexto de oração, que nós muitas vezes somos o obstáculo da missão, que o chamado de Deus é claro e inequívoco, que nós devemos obedecê-lo, que nós devemos glorificar a Deus, que nós devemos amar o povo para quem ministramos, que nós devemos evangelizar explicitamente, que nós devemos orar pela intervenção do Espírito. Hoje nós estamos enviando a Solange, mas nós temos que orar, irmãos, para viver e vivenciar, experimentar o mover de missões em nosso meio. Nessa hora, irmãos, nós queremos clamar a Deus, para que naquele dia, como Deus soberanamente transformou a vida de Pedro, Ele transforme a sua vida nessa noite. Que você ouvir essa mensagem, peça perdão a Deus, porque você se acha no controle do seu coração. E que você diga, Senhor, eu quero ouvir o teu chamado, eu quero cumprir a tua mensagem, eu quero ser uma bênção, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela nossa missionária daqui a pouco, mas eu quero lhe perguntar se o Senhor te chama hoje para tirar você talvez do seu lugar de descanso, para te mandar para um lugar que você não conhece. Você está disposto a ouvir o chamado de Deus? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Se Deus te chama para fazer a obra de Deus, meu irmão, não fuja, não corra, mas diga como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus levante nesta igreja homens e mulheres que amem os povos não alcançados. Amem os povos não alcançados que estão no Brasil e que estão fora do Brasil. Que Deus levante aqui evangelistas entre os indígenas. Que Deus levante aqui missionários no nosso continente das Américas. Gente que vá para a África, para a Ásia, para os povos muçulmanos, para os japoneses, para os asiáticos. Oh, meu irmão, minha oração é que Deus faça dessa igreja uma pequena morada em nome de Jesus. Que aqui Deus levante homens e mulheres que orem. E que aqui Deus chame gente para alcançar gente de todas as nações da terra.
E por isso o próprio pastor de vocês, quando Deus está chamando, está obedecendo. Que Deus faça de nós um povo que cumpra a missão, em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar nessa noite? Se você ouviu essa palavra e aprendeu todas essas verdades imprescindíveis sobre missões, e entendeu que Deus está mexendo na sua vida, e quer servir a Deus na obra missionária, quer usar a sua vida para anunciar o Evangelho, eu quero convidar você para ficar de pé onde você está. Nós vamos orar pela sua vida.